A maioria das pessoas quer mudar de vida, quer mudar hábitos, quer mudar resultados, quer mudar emoções. Mas poucas pessoas mudam de verdade. E não é falta de força de vontade. Não é falta de desejo. Não é falta de intenção. É porque a mudança real não começa no comportamento. Ela começa no sistema nervoso, no cérebro e no corpo. Hoje você vai entender, de forma simples, científica e profunda, por que mudar é tão difícil e o que precisa acontecer dentro de você para que a mudança se torne inevitável. Respire fundo. Este vídeo não é apenas informação. É o início de uma reprogramação. Aprender algo novo cria conexões no cérebro. Isso é ciência. Toda vez que você recebe uma nova informação, seu cérebro cria novos circuitos neurais. Mas aqui está o ponto crucial. Se essa informação não é repetida, aplicada e sentida, esses circuitos se desfazem em horas ou dias. É por isso que tantas pessoas assistem vídeos, leem livros, fazem cursos, têm insights incríveis e, mesmo assim, voltam para os mesmos padrões. Conhecimento sem repetição não vira estrutura. Conhecimento sem emoção não vira identidade. Seu corpo foi treinado por anos a viver do mesmo jeito? Mesmos pensamentos, mesmas reações emocionais, mesmas escolhas automáticas. Com o tempo, isso cria circuitos rígidos no cérebro. E esses circuitos passam a funcionar como um programa automático. Cerca de 95% de quem você é hoje funciona a partir do subconsciente. Ou seja, você pode querer mudar conscientemente, mas seu corpo continua executando o passado. E o corpo sempre vence a mente quando não há coerência. A mudança real começa quando seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, suas ações mudam ao mesmo tempo. Quando mente e corpo começam a trabalhar juntos, algo poderoso acontece. O cérebro começa a liberar substâncias químicas que criam novos estados emocionais. E emoção não é apenas sentimento. Emoção é um sinal biológico. Quando você sente abundância, quando sente clareza, quando sente confiança, seu corpo começa a aprender esse estado como algo real, mesmo que ainda não exista no mundo externo. Existe um princípio fundamental na neurociência. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Isso significa que pensamento, mais emoção, mais repetição, cria um hardware neurológico no cérebro. No início, a mudança exige esforço, consciência, presença, mas com repetição, aquilo que era difícil torna-se natural. Aquilo que exigia atenção torna-se automático. E então você não está mais tentando mudar. Você se tornou a mudança. No momento em que o corpo aprende um novo estado emocional, a informação deixa de estar apenas na mente. Ela passa a estar no corpo. E quando isso acontece, a química muda, os hormônios mudam, a expressão genética começa a mudar. A pessoa não está mais apenas entendendo a verdade. Ela está vivendo essa verdade. E é aí que surgem novas oportunidades, novas decisões, novas experiências. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o sinal que envia para ele. Muitas pessoas tentam mudar apenas o comportamento. Elas dizem para si mesmas: eu vou parar de fazer isso. Agora eu vou começar aquilo. Dessa vez, eu vou ser diferente. Mas o que poucas pessoas percebem é que o comportamento é apenas a superfície. Por trás de cada hábito, existe uma emoção repetida. Por trás de cada escolha automática, existe um estado interno conhecido. E se a emoção que sustenta o comportamento não muda,
O corpo sempre puxa a pessoa de volta para o passado. Não porque ela é fraca, não porque ela falhou, mas porque o corpo aprendeu aquele estado como sendo seguro, familiar e previsível. O corpo não busca felicidade, ele busca familiaridade. É por isso que tantas pessoas voltam para os mesmos padrões, mesmo querendo algo diferente. Mudança profunda não é fazer algo novo. Mudança profunda é ser alguém novo. É quando você deixa de reagir do mesmo jeito. É quando você sente algo diferente diante da mesma situação. E isso não acontece por força de vontade. Isso acontece por treinamento interno. A verdadeira mudança exige 3 pilares. Repetição consciente. Você escolhe, todos os dias, não reagir automaticamente. Emoção elevada. Você aprende a sentir antes de ver. A sentir gratidão, clareza, confiança, antes que a vida te dê um motivo externo. E coerência entre pensamento, sentimento e ação. Quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão alinhados, o corpo começa a aprender um novo estado. Mudança profunda não é fazer algo novo. Mudança profunda é ser alguém novo. É quando você deixa de reagir do mesmo jeito. É quando você sente algo diferente diante da mesma situação. E isso não acontece por força de vontade. Isso acontece por treinamento interno. A verdadeira mudança exige 3 pilares. Repetição consciente. Você escolhe, todos os dias, não reagir automaticamente. Emoção elevada. Você aprende a sentir antes de ver. A sentir gratidão, clareza, confiança, antes que a vida te dê um motivo externo. E coerência entre pensamento, sentimento e ação. Quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão alinhados, o corpo começa a aprender um novo estado. A pergunta não é: por que é tão difícil mudar? A pergunta real é: quem eu preciso me tornar para que essa mudança seja natural? Quando você muda a forma como pensa, seu cérebro começa a criar novos caminhos. Quando você muda a forma como sente, seu corpo começa a aprender um novo estado emocional. Quando você muda a forma como reage, sua biologia começa a se reorganizar. E quando esses 3 se alinham, sua personalidade muda. E quando sua personalidade muda, sua realidade pessoal inevitavelmente muda com ela. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é você. Permaneça nesse processo, mesmo quando parecer lento, mesmo quando parecer invisível. Repita, sinta, viva, porque a mudança verdadeira não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Existe um momento específico em que a mudança começa a se tornar real. Não é quando você entende. Não é quando você decide. É quando o seu corpo começa a responder de forma diferente diante das mesmas situações. Quando algo acontece e você não reage como antes. Quando o gatilho aparece, mas a emoção não vem com a mesma força. Esse é o sinal de que algo profundo está mudando. No início, isso acontece em pequenos instantes, alguns segundos de presença, alguns momentos de consciência. Mas cada vez que você escolhe não reagir automaticamente, você está ensinando ao seu corpo que existe uma nova forma de viver. E o corpo aprende pela repetição. Quanto mais você sustenta um novo estado interno, mais o cérebro começa a se reorganizar. Novos circuitos são criados. Antigos padrões começam a perder força. Você não está forçando uma mudança. Você está treinando uma nova identidade. E quando essa identidade começa a se consolidar, o esforço diminui. A resistência diminui. O novo se torna natural.
Nesse ponto, a mudança deixa de ser algo que você tenta fazer. Ela se torna algo que você simplesmente é. E quando você se torna diferente por dentro, o mundo começa a responder de forma diferente por fora. Não apresse esse processo. O que é verdadeiro se constrói com presença. Observe-se. Sinta-se. Escolha de novo, porque toda vez que você escolhe conscientemente, você deixa o passado um pouco mais para trás e se aproxima do futuro que está criando. Existe uma fase da mudança que quase ninguém fala. É o momento em que o antigo já não satisfaz, mas o novo ainda não se consolidou. Nesse espaço, surge o desconforto, a dúvida, a sensação de instabilidade. E muitas pessoas interpretam isso como sinal de erro. Mas, na verdade, é sinal de reorganização. Quando você sai de um padrão antigo, o corpo perde suas referências habituais. E tudo o que é desconhecido gera resistência. Não porque seja errado, mas porque ainda não é familiar. Esse desconforto não é um retrocesso. É um sinal de transição. Se você permanece presente nesse momento, sem fugir, sem se distrair, sem voltar ao automático, o corpo começa a aprender que o novo também é seguro. E então, pouco a pouco, a resistência diminui. Há um ponto em que algo silencioso acontece. Você percebe que não está mais lutando tanto, que as reações antigas já não surgem com a mesma intensidade, que algumas escolhas se tornam naturais. Nesse momento, você não anuncia a mudança. Você não força resultados. Você simplesmente vive diferente. E é assim que a transformação real se manifesta. Sem barulho, sem esforço excessivo, sem necessidade de provar nada. O externo começa a se ajustar, porque o interno já mudou. As decisões ficam mais claras. As respostas vêm com mais calma. As oportunidades surgem onde antes havia repetição. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você se tornou alguém diferente. E quando isso acontece, o retorno ao passado já não faz sentido. Existe algo essencial na transformação, que não envolve palavras, nem esforço, nem ação externa. O silêncio. É no silêncio que você percebe o que antes passava despercebido. É no silêncio que o corpo desacelera e o sistema nervoso começa a se reorganizar. Quando você reduz o ruído externo, os padrões internos se revelam. Pensamentos automáticos, reações repetidas, emoções antigas. Não para serem combatidas, mas para serem observadas, porque aquilo que você observa com consciência começa a perder força. E pouco a pouco, o silêncio se torna um espaço fértil onde algo novo pode nascer. A verdadeira mudança não acontece em grandes decisões. Ela acontece em pequenos momentos, no instante em que você percebe o impulso e escolhe não segui-lo. No momento em que a emoção surge e você permanece presente. Esses pequenos instantes são invisíveis para o mundo, mas são decisivos para você. Cada vez que você escolhe diferente, você enfraquece um padrão antigo e fortalece um novo caminho interno. Não é uma escolha grandiosa, é uma escolha consciente. E escolhas conscientes, repetidas ao longo do tempo, transformam quem você é. Em algum momento, você precisa confiar. Confiar que o que está sendo feito internamente está criando efeitos, mesmo que ainda não sejam visíveis. A mudança real não acontece sob pressão. Ela acontece sob presença. Quando você solta a necessidade de controlar o resultado, o corpo relaxa, a mente se aquieta e a transformação flui. Confiança não é passividade, é coerência. É continuar escolhendo o novo, mesmo quando o velho ainda tenta se manifestar. E quando você confia no processo,
o processo começa a trabalhar a seu favor. O corpo é uma memória viva. Ele guarda experiências, emoções não resolvidas, reações aprendidas ao longo do tempo. Mesmo quando a mente esquece, o corpo lembra. É por isso que muitas vezes você entende racionalmente que algo não faz mais sentido, mas ainda sente como se estivesse preso. O corpo não muda com palavras. Ele muda com experiência repetida. Cada vez que você permanece consciente diante de uma antiga reação, o corpo recebe uma nova informação. E aos poucos, ele começa a atualizar essa memória interna. O que antes era automático se torna opcional. E isso muda tudo. A mente quer resultados rápidos. O corpo precisa de constância. A verdadeira transformação não acontece em um único momento de clareza, mas na repetição silenciosa do novo. Há dias em que você sente progresso, e há dias em que parece que nada mudou. Mas a mudança não é linear. Ela acontece em camadas. Mesmo quando você acha que está parado, algo está sendo reorganizado por dentro. Confiar nesse tempo é parte do processo, porque aquilo que é integrado com presença não se perde. Agora, permita-se integrar tudo isso, não como um conceito, não como mais uma informação, mas como uma experiência interna. Observe como você reage, como você pensa, como você sente, sem julgamento, sem pressa. A mudança verdadeira não exige perfeição, ela exige presença. E toda vez que você escolhe estar presente, mesmo que por alguns segundos, você fortalece a pessoa que está se tornando. Aos poucos, essa nova forma de ser se torna o seu estado natural. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser um esforço. Ela passa a ser o seu caminho. Grande parte da vida acontece a partir de uma identidade repetida. Você não reage aos acontecimentos como eles são. Você reage como aprendeu a ser. Com o tempo, pensamentos se tornam hábitos. Hábitos se tornam emoções. E emoções se tornam identidade. Essa identidade não é quem você é quem você praticou ser. E tudo aquilo que é praticado com repetição se torna familiar para o corpo. Por isso, mudar não é negar o passado, é deixar de repeti-lo. Toda vez que você percebe uma reação antiga e escolhe não se envolver com ela, você interrompe um ciclo. E cada ciclo interrompido abre espaço para algo novo se consolidar. Existe um momento em que o novo estado interno começa a ser mais presente do que o antigo. Você sente mais calma onde antes havia tensão, mais clareza onde antes havia confusão, mais consciência onde antes havia impulso. Esses momentos não precisam ser longos, eles precisam ser reais. É assim que o corpo aprende. Quando você sustenta um novo estado, mesmo que por alguns instantes, o cérebro registra essa experiência. E quanto mais vezes isso acontece, menos esforço é necessário. O novo deixa de ser exceção e começa a se tornar referência. E quando isso acontece, você não está mais tentando mudar a sua vida. Você está simplesmente vivendo a partir de quem você se tornou. Existe um ponto da transformação em que o esforço começa a diminuir. Você percebe que já não precisa vigiar tantos pensamentos, que algumas reações simplesmente não surgem mais, que o corpo responde com mais calma, mesmo em situações que antes geravam tensão. Esse é um sinal importante. Não significa que o processo terminou. Significa que o novo estado está começando a se estabilizar. O cérebro aprendeu novos caminhos. O corpo reconheceu novas emoções.
E aquilo que antes exigia controle, agora flui com mais naturalidade. Nesse estágio, o mais importante não é acelerar, mas manter. Manter a presença. Manter a coerência. Manter o compromisso com quem você está se tornando. Porque é a constância que transforma mudança em identidade. Agora, permita que tudo isso se integre. Não como uma meta, não como algo a ser alcançado, mas como um processo em andamento. Você não precisa se cobrar perfeição. Você precisa apenas continuar consciente. Cada pequena escolha conta. Cada momento de presença conta. E aos poucos, aquilo que hoje parece um esforço se tornará parte de você. A mudança verdadeira não acontece em um único dia. Ela acontece quando você escolhe, todos os dias, ser fiel ao novo estado que está construindo.